segunda parte, né, da disciplina, onde nós vamos ver uma breve introdução à linguagem Python. Basicamente, o que nós vamos precisar para que entendamos, né, basicamente, como fazer a programação de inteligência artificial, ou seja, de algumas funcionalidades de inteligência artificial, utilizando, né, a linguagem Python. Então, a gente tem que ter uma noção básica da linguagem para que a gente consiga entender como utilizar uma biblioteca, como utilizar uma linguagem funcional, um paradigma funcional e assim por diante. Tá bom? Então, vamos lá, uma breve, rápida e breve introdução aí à programação Python, né, uma apresentação sobre essa linguagem. Então, Python é uma linguagem de programação desenvolvida por esse rapaz aí, ó, o Guido van Rossum, que ele está com uma camiseta do Google, porque ele já trabalhou lá, né? Só que agora ele não trabalha mais lá. Se não me engano, ele está agora no LinkedIn. Então foi esse rapaz aí, jovem aí, que desenvolveu a linguagem Python. E Python, o nome, né, Python, ele foi uma homenagem a um seriado, um programa humorístico que tinha na década de 80, 90, lá nos Estados Unidos, chamado Monty Python. Então foi uma homenagem a esse programa, né, britânico, né, uma comédia britânica que tinha na década de 90. O Guido van Rossum, ele desenvolveu o Python no final da década de 80, tá bom? As principais características da linguagem, né, além de ser uma programação, além de ser uma linguagem de programação de alto nível, ela é interpretada. Além disso, o código-fonte fica aberto, existe tanto a multiprogramação, né, ou seja, programação em multiplataforma, e também a programação com vários processadores, né? Uma sintaxe simples, a gente vai ver que é fácil de aprender e manter, uma tipagem forte e dinâmica, tá bom? Por que a gente optou pelo Python? Primeiro porque é fácil, é poderosa e é divertida. Fácil, vocês podem ver aqui nesse trecho, né, de código, do código. A gente vai ver que isso aqui é um pequeno trecho de código na linguagem Python e você consegue entender efetivamente o que está acontecendo. Então, aqui é uma atribuição, aqui está sendo comparado, né, se isso for verdadeiro, ou seja, x igual a 5, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo que está aqui nesse trecho aqui de programa. Aqui, eu vou entrar nesse trecho de programa aqui, enquanto, e vou permanecer, né, enquanto y for menor ou igual a 10. Então, esse trecho aqui a gente consegue apenas por olhar, deduzir e entender. Mas olha só que legal a linguagem e o que ela proporciona. Vejam só esse trecho aqui, ó. Para cada i dentro dessa lista aqui, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar item a item dessa lista e atribuir a i em cada uma das rodadas, ou seja, em cada uma das etapas desse for. E aí o que vai acontecer aqui dentro? Eu vou imprimir cada um dos is. Então é poderosíssimo, né? Para fazer isso daqui eu tinha que fazer toda uma estrutura, né? Primeiro declarar uma variável, atribuir essa lista a uma variável, e aí dentro aqui desse for, pegar um elemento dessa lista e exibi-lo. Então vejam como é mais simples. E olha só esse outro aqui, ó. Eu tenho então essa função range, ela vai me dar uma lista, né? O resultado disso vai ser uma lista de 0 até um número na borda desse valor aqui, ou seja,
99 no caso aqui. Então, de 0 a 99, eu vou então ter uma lista. E aí, como eu tenho uma lista, então esse for aqui também é válido, né? Então, eu vou pegar elemento a elemento dessa lista. Então, vejo, é bem simples, né? Dá para, ao olhar o código, deduzir efetivamente o que ele está fazendo. Além disso, né? Eu consigo fazer a programação orientada a objetos, né? Sem problema algum. Tenho muitas bibliotecas, então o grande poder da linguagem Python são as bibliotecas. Ela pode então fazer multiprogramação, multiplataforma, multiparadigma. E o multiparadigma, um dos paradigmas mais utilizados atualmente, principalmente com a linguagem Python, é o paradigma funcional. O paradigma funcional ele existiu, ele veio antes da linguagem orientada a objeto. E por que não foi muito, né, utilizada? Porque utiliza muitos recursos do sistema. Então, naquela época, década de 80, 90, era bastante limitado os recursos. Então, por isso que não foi muito à frente. E hoje em dia, nós temos um recurso de sobra, então ela foi retomada. Tá? É essencial para a linguagem, para se utilizar em inteligência artificial. E nós temos vários recursos, como por exemplo, funções lambdas ou anônimas, funções de primeira ordem, são aquelas funções que eu posso atribuir uma função a uma variável, funções de alta ordem, que são funções que podem receber como parâmetros outras funções. Que mais que eu posso ter? Closure, né, que é a função, vai ter então uma noção da onde ela foi escrita, ou seja, o closure, né, ao redor dela, recursividade, processo de imutabilidade, principalmente dos dados e muitos outros recursos que a gente vai ver ao longo desse pequeno treinamento aqui, pequeno curso aqui de Python. Facilmente extensível, né, e basicamente é um software free, né, gratuito. Em muitos sistemas operacionais ela vem gratuitamente, vem já pré-instalado. Você pega o Linux, você pega o iOS, ele já vem pré-instalado. O Python vem pré-instalado. Só no Windows que não, mas vocês vão ver que é bem simples também de instalá-lo e utilizá-lo. Mas aqui alguns recursos de facilidade. Então vejam só. Essas duas primeiras linhas aqui, eu tenho lá uma declaração de uma lista, ok? Agora, com esse comando lá, lista.sort, né? Olha só, apenas com isso daqui, ó, eu consigo ordenar essa lista em ordem crescente. Não é fantástico? Um comando. Que mais? Dentro dessa lista aí, eu também consigo colocar a primeira letra em letra maiúscula, né? Ou seja, em caixa alta, né? Então, laranja, né? O L da laranja ficaria em caixa alta. Ou utilizando capitalize ou então title, né? São duas funções de... não são funções, né? São métodos que incidem dentro de uma classe que é basicamente uma classe de, no caso aqui, uma string, uma sequência de strings, né, uma sequência, uma lista. Então, uma lista, ela tem métodos e esses métodos, né, agem sobre, efetivamente, esse tipo de dado ou essa classe de dados. Né? Então, aqui, capitalize ou title são exemplos de métodos que agem sobre isso, sobre ele. Também é muito poderoso porque eu tenho frameworks específicos desenvolvidos em Python. Django, por exemplo, é um dos principais frameworks utilizados. Eu tenho muita coisa feita, Flask também, ó, muito utilizado. National Geographic, só para ter alguns exemplos aqui de sites, né, na web desenvolvidos em Django. Pinterest, Union, pelo menos até há pouco tempo, né, até o Washington Post, eles foram desenvolvidos. Não sei se ainda continuam sendo. Né? Dentro da gestão empresarial também eu
consigo, eu tenho, né, muitos recursos, principalmente muitas bibliotecas disponíveis. Para dispositivos móveis, eu consigo fazer a programação, tem um framework específico para isso, que é o Kiwi. Para ciência, matemática avançada, eu tenho muitas bibliotecas, né? NumPy, BioPython, Matplotlib, então coisas como essa aqui, ó, eu consigo fazer muito facilmente, né? Mapas, etc, muito facilmente. Eu tenho bibliotecas específicas para a programação de jogos, né? O PyGames é um exemplo dela. Olha só, o Blender é totalmente desenvolvido em Python, né? Só para ter alguns exemplos. Porque é poderoso e fácil e ao mesmo tempo, né? Ou seja, é fácil e poderoso ao mesmo tempo. Então, isso me dá que ela se torna divertida também, né? Aqui alguns exemplos de empresas que utilizam o Python, né? Google, Microsoft, nada é a própria Microsoft. E aqui, olha, o índice TILB, né? De linguagens mais utilizadas do ano passado para esse ano aqui. Já o ano passado, eu estou falando 2018 para 2019, 2019 continua ainda, Python é a terceira linguagem de programação mais utilizada e continua crescendo, já vai ultrapassar com certeza tanto Java quanto C, tá? Então, por essas razões é que nós vamos utilizar nesse curso aqui e principalmente porque a programação em inteligência artificial ela tem muitas bibliotecas e é muito facilitada com isso, ok? Vejo vocês daqui a pouco, um abraço, tchau!